Imagine receber um convite para o maior banquete da sua vida, onde tudo é grátis, a alegria transborda e o anfitrião é o mais generoso que existe, o próprio Deus. Mas e se, por desculpas tolas, você perdesse essa oportunidade para sempre? O que faria se o Rei do Universo te chamasse hoje para a sua mesa? Prepare-se, porque esta parábola vai te fazer questionar as suas próprias desculpas e revelar o perigo de dizer não ao convite do reino dos céus. Em Lucas 14:16, 2, 4, Jesus nos apresenta a comovente parábola do grande banquete. Um homem de grande posição preparou uma festa magnífica e convidou muitos convidados. Quando tudo estava pronto, enviou seu servo para chamá-los. Venham, pois o banquete já está preparado. No entanto, o que deveria ser uma noite de grande alegria transformou-se em uma série de recusas e desculpas. O que esses convidados estavam perdendo? Como o anfitrião reagiria diante de tanta ingratidão? Esta parábola confronta diretamente o nosso coração hoje. Era uma vez um homem rico e generoso, dono de uma das maiores casas da cidade, que decidiu preparar o banquete mais esplêndido que alguém já vira. Mesas cobertas com os melhores vinhos, carnes suculentas, pães quentes e doces que exalavam perfume por toda a rua. Ele enviou convites pessoais aos amigos mais próximos, aos líderes, aos comerciantes importantes, todos que ele considerava dignos. Quando tudo estava perfeitamente pronto, mandou seu servo fiel percorrer as casas. Venham depressa, o banquete está servido. O Senhor os espera com o coração cheio de alegria. O servo bateu na primeira porta. O homem que abriu sorriu no começo, mas logo baixou os olhos. Diga ao seu senhor que comprei um campo novo hoje. Preciso ir vê-lo agora mesmo. Peço desculpas, não posso ir. O servo, surpreso, foi à casa seguinte. Outro convidado já com as chaves na mão. Acabei de comprar 5 juntas de bois. Vou experimentá-los agora. Diga que lamento muito. Porta após porta, as desculpas caíam como pedras frias sobre o convite. O servo voltou cabisbaixo, com a lista de recusas na mão. O grande salão, iluminado e perfumado, permanecia vazio. Mas o senhor da casa não se abateu. Seus olhos brilhavam com uma determinação que o servo nunca vira. O que ele faria agora? Como reagiria diante de tanto desprezo? O senhor da casa, ao ouvir as recusas frias dos convidados de honra, sentiu uma dor profunda no peito, mas seu coração não se fechou. Em vez de raiva, brotou nele uma compaixão que ninguém esperava. Saia agora mesmo pelas ruas e becos da cidade, ordenou ao servo com voz firme e cheia de amor. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eles são bem-vindos à minha mesa. O servo obedeceu sem hesitar. Correu pelas vielas sujas e escuras onde o vento carregava o cheiro de miséria. Encontrou um mendigo faminto sentado na sarjeta, uma velha cega tateando o caminho com uma vara, um homem aleijado arrastando a perna e uma criança coxa que mal conseguia andar. Venham! O Senhor os convida para o grande banquete. A mesa está posta, o vinho já foi servido e há lugar reservado para cada um de vocês. Eles piscaram, incrédulos. Nunca ninguém os havia chamado para nada além de migalhas. Mas o servo insistia, os olhos brilhando de urgência. Um a um, eles se levantaram, limpando as mãos sujas nas roupas rasgadas, e seguiram o servo de volta à mansão. O grande salão, antes vazio e silencioso, começou a ecoar com risos tímidos e lágrimas de espanto. O cheiro de pão quente e carne assada encheu o ar enquanto eles se sentavam, hesitantes, nas cadeiras de ouro. O senhor observava da porta principal, o rosto iluminado por uma alegria que ninguém conseguia explicar. O salão ganhava vida, mas ainda havia muitas cadeiras vazias. O servo voltou correndo e disse, ofegante: Senhor, ainda há espaço. O olhar do dono da casa se encheu de uma determinação ainda maior. Ele não aceitaria que sua festa terminasse pela metade. O que faria agora para encher completamente sua casa? O senhor da casa, ao ver que o salão ainda tinha muitas cadeiras vazias apesar da chegada dos pobres,
aleijados, cegos e coxos, não se conformou. Seu banquete era para ser de plena alegria. Com voz cheia de compaixão e urgência, disse ao servo: vá agora pelas estradas principais e pelos atalhos do campo. Convide os viajantes, os estrangeiros, os rejeitados pela sociedade. Insista com eles, traga-os para dentro, para que minha casa fique completamente cheia. O servo partiu pela noite escura, a lanterna balançando na mão. Pelas estradas poeirentas, encontrou um grupo de andarilhos exaustos, sentados ao redor de uma pequena fogueira, com fome nos olhos e roupas rasgadas. Venham, o Senhor os convida para o grande banquete. Há comida abundante e lugar para cada um de vocês na mesa do rei. Eles piscaram incrédulos, mas o servo descreveu o aroma delicioso, o riso e a aceitação que os esperava. Um a um, eles se levantaram e seguiram. Mais adiante encontrou famílias de refugiados fugindo da fome, mercadores que haviam perdido tudo e um homem solitário carregando o peso de seus erros. Todos foram tocados pelo convite insistente e generoso. O salão se encheu ainda mais de vozes alegres, copos tilintando e lágrimas de gratidão. O Senhor observava tudo com o coração transbordando, mas ainda havia um detalhe importante a resolver. O que aconteceria com aqueles que haviam rejeitado o convite inicial? O banquete teria uma reviravolta surpreendente? O grande salão reluzia com uma alegria que nunca havia experimentado. Os pobres, aleijados, cegos e coxos, agora acompanhados pelos viajantes das estradas e atalhos, ocupavam quase todos os assentos. Eles comiam, riam e choravam de emoção. Pela primeira vez eram tratados com dignidade e amor verdadeiro. O senhor da casa caminhava entre eles, servindo pessoalmente cada um com um olhar de profunda satisfação. De repente, ele parou, levantou sua taça e declarou com voz clara e firme que ecoou por todo o salão: nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Eles rejeitaram meu convite com desculpas vazias: campos, bois, negócios e assuntos da vida. Hoje, a minha casa está cheia, mas sem eles. Os convidados que estavam à mesa baixaram a cabeça em silêncio respeitoso, tocados pela seriedade do momento. Muitos entenderam que haviam sido escolhidos por graça, não por merecimento. O banquete continuou ainda mais vibrante, com música, risos e gratidão transbordando. Mas nas mansões da cidade, os primeiros convidados começaram a ouvir rumores sobre a festa que acontecia sem eles. O peso de suas escolhas começava a cair sobre seus corações. O que o Senhor faria para encerrar esta noite tão especial? Qual seria a lição final que esta história guardava para todos nós? O grande salão brilhava como nunca. As mesas transbordavam de delícias e o ar estava cheio de risadas sinceras, música alegre e lágrimas de gratidão. Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos e os viajantes das estradas comiam com voracidade, mas o que realmente saciava sua alma era o amor com que eram tratados. Pela primeira vez, eram chamados de amigos, servidos pelo próprio senhor da casa, com carinho e respeito. O mestre observava tudo com os olhos úmidos de felicidade. Sua casa estava cheia, o banquete era perfeito. Cada cadeira ocupada contava uma história de graça e misericórdia. Aqueles que a sociedade havia descartado agora ocupavam os lugares de honra. Enquanto isso, nas belas casas da cidade, os primeiros convidados ouviam ao longe o som de festa. O cheiro do banquete chegava até eles trazido pelo vento. Um a um, eles sentiam o peso esmagador de suas desculpas tolas. O campo novo, os bois, o casamento, nada disso parecia mais importante. O arrependimento começou a bater forte em seus corações. O servo, ao lado do seu senhor, sorriu e disse em voz baixa: Senhor, sua generosidade venceu. O dono da casa sentiu o olhar firme e cheio de amor. Sim, minha casa está cheia. Mas qual seria o verdadeiro significado por trás de toda essa generosidade e de tantas recusas? O que essa noite revelava sobre o coração de Deus
e sobre as nossas próprias vidas. Meus amigos, a lição desta parábola é simples e direta. Deus preparou um grande banquete, o reino dos céus, e enviou o convite generoso para todos nós. Mas muitos rejeitam esse convite com desculpas que parecem importantes. Tenho trabalho, tenho família, tenho meus planos. Enquanto isso, o Senhor abre as portas para os que se sentem indignos, pobres de espírito, rejeitados pela vida. Quem aceita o convite com o coração aberto senta à mesa da graça eterna. Quem recusa, perde para sempre a maior festa que existe. Hoje, a pergunta que fica é: qual desculpa você está usando para não responder ao chamado de Jesus? Se esta parábola do grande banquete tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com quem precisa ouvir o convite generoso de Deus. Não perca nenhuma história que transforma vidas. Deus te espera na mesa do reino.